O Sherman M50 e o M51, ambos frequentemente chamados no exterior de Super Sherman, eram versões modificadas do tanque americano M4 Sherman que serviu nas forças de defesa de Israel em meados da década de 1950 até o início da década de 1980. E o M51 também era chamado de Sherman israelense, e esse apelido, Super Sherman, nunca foi oficialmente usado pelas forças de defesa de Israel. Em 1953, uma delegação militar israelense visitou a França para examinar o então novo tanque leve AMX-1375. Que estava armado com um canhão de alta velocidade CN-7550 de 75 mm. E embora o canhão principal do tanque fosse considerado satisfatório, sua blindagem foi considerada muito leve. Eventualmente, Israel comprou o AMX-13, mas um desenvolvimento paralelo semelhante foi decidido que os canhões principais de 75 mm do AMX-13 que Israel comprou seriam colocados no casco mais familiar e melhor blindado do tanque médio americano M4 Sherman, que era o tanque padrão das unidades blindadas de Israel, porque uma grande quantidade de tanques Sherman pós-Segunda Guerra Mundial acabaram no serviço militar israelense a partir de 1948, e este projeto começou em 1954 e em 1955 um protótipo de torre foi enviado da França para Israel. E em março de 1956, as instalações militares do Corpo de Artilharia israelense começaram a converter e aumentar a potência de seus tanques Sherman com canhões de 75 mm dos AMX-13 comprados e recebidos da França. O canhão de tanque de 75 mm era conhecido em Israel como M50 e, como resultado, o Sherman com maior potência foi designado como Sherman M50. O M50 era semelhante ao tanque britânico Sherman Firefly da Segunda Guerra Mundial, pois possuía o tipo original menor de torre usada pelo Sherman dos Estados Unidos, que carregava o canhão M13 de 75 mm original. E era equipado com um grande contrapeso na extremidade traseira da torre, para equilibrar o peso de um canhão de tanque mais longo e pesado. As primeiras 50 unidades foram baseadas em cascos M4A4 e tinham um motor a gasolina Continental R975 e suspensão de mola voluta vertical. No entanto, o aumento do peso do veículo, combinado com as esteiras estreitas, levou a uma mobilidade off-road ruim. E também estava colocando muita pressão no motor, resultando em falhas mecânicas frequentes. E consequentemente, para o resto das conversões, cascos equipados com suspensão de mola voluta vertical com um sistema mais pesado e mais forte e permitia a troca de rodas individuais, além de aumentar o espaço de deslocamento das rodas, e o motor diesel Cummins V8 de 460 cavalos de potência foram adotados. E essas subvariantes eram às vezes chamadas de M50 Continental e M50 Cummins. Os motores a diesel também eram preferidos, pois o óleo diesel é menos inflável que a gasolina, o que influencia na sobrevivência no campo de batalha. E no total, cerca de 300 M50 foram construídos em 1964. Na década de 1960, 180 tanques Sherman receberam a versão encurtada do canhão francês modelo F1 de 105 mm, ainda mais potente. O comprimento do cano do canhão foi reduzido e foi equipado com freio de boca de defletor duplo exclusivo, e a munição foi alterada para usar um cartucho menor. E em Israel, o canhão foi designado M51 e o tanque Sherman também M51. E cascos M4A1 e as torres T-23 maiores dos Shermans armados com os 76 mm foram usados para a conversão. E todos os tanques foram equipados com motores a diesel Cummins e suspensão de mola voluta vertical. E o tanque foi exibido ao público pela primeira vez durante a cerimônia do Dia da Independência em 1965.
No exterior, o M51 era conhecido como Super Sherman de Israel, ou M4A1 modificado. E essas designações nunca foram usadas em Israel, e o único modelo de tanque designado Super Sherman pelas Forças de Defesa de Israel foi o M4A1 com canhão M1 de 76 mm e suspensão de mola voluta horizontal, que foi denominado Super Sherman M1. E os primeiros 25 M50 foram concluídos bem a tempo da Operação Kadesh, que foi a invasão israelita do Sinai em 29 de outubro de 1956 contra o exército egípcio, que também empregou a sua própria versão do M4 Sherman, equipado com a torre francesa AMX-13, tornando-o igual ao M50 em poder de fogo. Em 1964, Israel estava quase concluindo seu transportador nacional de água para desviar a água do Mar da Galileia, conforme alocado do Plano Unificado Multinacional de 1955. As nações árabes estavam em alvoroço e a Síria começou um projeto para desviar a água para a Jordânia. O exército de Israel treinou seus artilheiros de tanques para atirar além de 1.500 metros. E em 6 de março de 1965, quando os artilheiros sírios dispararam contra uma patrulha de fronteira, um M50 e um Centurião dispararam contra 8 tratores blindados sírios a 2.000 metros de distância. E destruíram todos eles em 2 minutos com 10 tiros. O M50 destruiu 5 tratores com o canhão de 75 mm e o Centurião destruiu o restante. Tanto o M50 quanto o M51 viram combate na Guerra de 6 Dias que deixou as colinas de Golã, a Cisjordânia e a Península de Sinai em mãos israelenses. E muitas vezes lutando contra blindados soviéticos da Segunda Guerra Mundial, como o T-34-85. Em combate contra os exércitos árabes, o M51 provou ser capaz de lutar contra tanques mais novos e mais pesados, como o T-54 e o T-62 de fabricação soviética. O M51 serviu bem durante seu tempo e é considerado um excelente exemplo de como um tanque obsoleto pode ser atualizado além dos limites de suas capacidades originais. Vai, vamos tudo,